Irmãos, é mais um final do ano e graças a Deus mesmo, e cansados, mas por uma justa causa. Nunca desistir daquele que não desistiu da cruz que era minha. Por causa disso a gente não desiste. Se Jesus não desistiu da cruz, para que eu vou desistir? Nessa época, praticamente, é muito comum que as pessoas ou as instituições fazerem balancete do que foi 2025. Quero pedir aos irmãos, por favor, lá atrás, que tomem assentos, né? Inclusive, deixa eu aproveitar a deixa aqui. Não está tendo classe para juniores. Nós estamos em pecado. E deveríamos ter classe para juniores. Não sei por que não está tendo. Mas precisa resolver isso aí. Nessa época, as empresas ou até os comércios procuram um consultor ou um profissional na área para fazer uma análise sobre ganhos e perdas. Onde nós erramos esse ano todo? O que nós ganhamos? É como isso. Quais são os erros e os acertos que cometemos, aliás, os acertos que aconteceram esse ano, em que nós podemos melhorar, sempre pensando no futuro. Porém, se for perguntar a opinião de cada pessoa, no que falhamos ou no que acertamos esse ano, e para melhorarmos o futuro, cada um vai ter uma opinião diversa. Eu acho que é isso, eu acho que faltou um pouquinho de água, eu acho que faltou um pouquinho do ar-condicionado, eu acho que faltou um pouquinho de cachorro-quente lá na cozinha, eu acho que faltou um pouco de água gelada, do chá na cozinha, eu acho que faltou um pouquinho, porque o culto demorou um pouco, porque o culto demorou aquele dia, não sei o quê, eu acho que o pastor demorou muito, eu acho, cada um vai dar uma opinião de acordo com aquilo que sabe que isso é razão, que é o valor para si. Cada um, até mesmo dentro da igreja, se nós fizermos aqui, vamos fazer um balancete aqui na nossa igreja, onde nós erramos esse ano, aliás, onde nós acertamos, com certeza, você tem uma opinião para dar. Com certeza, você vai falar que o pastor foi ter sido muito duro, não porque o pastor foi um pouquinho mole, não porque o pastor foi assim assado, não porque faltou ar-condicionado, não porque naquele dia não tivemos oração, não porque no dia que teve que cair água aqui, a chuva, e ninguém se segurou, atrapalhou um pouco isso. Cada um terá uma opinião. É um fato, faz parte de tudo isso. O que falar? Cada um tem uma sua ideia. Mas graças a Deus, que nós temos um consultor, que é o Espírito Santo. Ele não falha. Nós temos um manual da fabricação, que é a Bíblia. Toda vez que você pensa em uma igreja, os erros da igreja, olha para a Bíblia. Não adianta ficar fazendo fofoca, dizendo o que tu acha. O que tu acha da igreja? O que está faltando na nossa igreja? Não precisa falar. Não precisa estar conversando. Não precisa estar perguntando a opinião das pessoas. É somente ler a Bíblia. A Bíblia por si só vai te mostrar onde que nós estamos errando, porque os erros nunca vão faltar numa igreja. Os erros vão continuar na igreja. Escrevi um livro que não há vida fora do corpo. Nesse livro eu menciono os problemas dramáticos que havia na igreja do Novo Testamento. Não há uma menção de uma igreja perfeita na Bíblia, não há. Igreja de Jerusalém, Coríntia, Gálatas, Macedônia, Tessalônica, igreja de Filipe, igreja de Éfeso, igreja de Grécia,
Todas as igrejas, você vai para o Apocalipse, 7 igrejas, todos elas perderam problemáticas. Mas o que a gente pode aprender na Bíblia? Como é que a gente pode desenvolver uma igreja saudável? Isso dá para a gente conseguir. Uma igreja saudável depois de ser desenvolvida. Uma igreja perfeita. Leia a Bíblia. O que a Bíblia vai te mostrar? Não vai encontrar. Porque é muito comum você, na sua opinião, dizer que não, aqui está faltando isso. Sua opinião. Leia a Bíblia. Muitas vezes é minha opinião sua, pessoal, até egoísta. Do seu ponto de vista, dizer que não, a igreja aqui está faltando isso. Você lê a Bíblia primeiro. Porque a Bíblia vai te dar a revelação do que é de fato uma igreja. Realmente o que é igreja. É fácil você ouvir opinião, ou ouvir uma opinião de alguém ou de alguns, que muitas vezes que nem lê a Bíblia, dizendo que não, eu acho que a igreja tem que ser aquilo. Eu acho que a igreja crescer muito. Eu acho que a igreja também está exagerando. Opinião humana, não acrescenta nada. Mas a Bíblia, sim. A Bíblia acrescenta. Se você olhar aqui na Bíblia, o que Lucas escreveu em Atos capítulo 2, verso 37 a 47, a gente consegue entender um pouco o que é sonhar com uma igreja saudável. Perfeita não, mas uma igreja saudável. O apóstolo Lucas, ele escreve aqui em Atos capítulo 2, versículo 37 a 47, dizendo: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertiam e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nós aqui conseguimos apenas, acho que 1% do que havia acontecido lá em Atos, 3.000 pessoas. E verso 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e a partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa juntos e participavam das refeições com alegria e sinceridades de coração. Versículo 47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Qual é o modelo de uma igreja saudável? Uma igreja que posso fazer parte? Aqui na Bíblia nos mostra, pelo menos, alguns valores de uma igreja saudável. O primeiro valor de uma igreja saudável é uma igreja que tenha convicção e arrependimento. A igreja que tem convicção e arrependimento. Não, eu estou convicto do que acontece na minha igreja, do que acontece, do que é pregado, eu estou convicto.
que a palavra, na minha igreja, na nossa igreja, na igreja que a gente a palavra é pregada. Então, o primeiro valor de uma igreja que seja saudável é convicção e arrependimento. Versículo 37 a 38. A primeira marca de uma igreja saudável começa com o coração das pessoas. Coração disposto, coração quebrantado. Não é um, não é dois, mas todos com coração desejado. Todos juntos. Coração disposto a dar. Um coração disposto a aprender. Todos. Todos. Porque quando você se isenta desse todos, você não é igreja. Todos tenham um coração sincero, coração quebrantado. E a palavra de Deus nos diz que ouvindo a palavra com sinceridade. O texto que nós lemos aqui no versículo 37 a 38 diz: quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro aqui ele estava pregando num contexto que ele começa a narrar a história de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui nesse mundo? Como que ele morreu? Como que ele entregou a sua vida pelos pecadores? E a população, aquela multidão estava sentado, ou sei lá, estava em pé, mas ouvindo o apóstolo Pedro pregando. O apóstolo Pedro fez aquele discurso muito forte mesmo. No final, naquela pregação, eles se questionavam: o que vamos fazer aqui para frente? Olha o que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela machuca a nossa vida, nos confronta, a ponto de que a população que estava ouvindo se pergunta: puxa vida, depois de tudo que o apóstolo Pedro falou, o que a gente vai fazer? Porque foi muito duro, porque fomos confrontados. Lamentavelmente, hoje a gente não gosta de ser confrontados. A gente não gosta de ser confrontados. Queremos sim que o pastor cita algumas fórmulas de enriquecer, algumas formas de como que eu posso casar, como que eu posso melhorar a minha família, algumas formas como que eu posso ficar rico, abrir minha empresa. Mas quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, a gente diz que não, esse pastor é muito duro. O apóstolo Pedro aqui ele falou: você, se não entregar a vida de você para Jesus, vai para o inferno. Naquela época não era diferente, não era tão estranho as pessoas ouvirem do apóstolo, ouvirem de um pregador, que o inferno existe. Hoje não, a gente não pode falar isso, senão esvazia a igreja. Senão todo mundo vai embora, ninguém vai querer ouvir isso aqui, uma mensagem dura, uma mensagem chata. Mas o apóstolo Pedro, o texto diz aqui: ficaram muito aflitos e perguntaram: o que faremos? Houve o quê? O impacto, o confronto e humildade. Uma igreja que quer ser saudável não pode fugir da verdade, mas permita que o Espírito Santo nos trate. Eu já contei essa história aqui. A gente foi para a CEPAL, lá em Água de Lindóia, congresso de pastores. A gente ia. Hoje esse CEPAL não existe mais, infelizmente. E nós estávamos num salão bem grande, eu acho que 3 desse aqui. E o pastor, com toda a simplicidade, ela foi lá na frente e abriu a Bíblia. Não fez apelo. E expôs sobre a morte de Paulo, a prisão e a morte de Paulo. Todo mundo sentado, todo mundo, aquele quieto. Ficamos quietos lá. Depois que ele pregou, ele não fez apelo. Simplesmente fechou a Bíblia, desceu na escadaria, foi embora. Não falou mais de nada.
todo o salão, mais de 3.000 pessoas. Nós nos ajoelhamos no chão. Fomos confrontados. Foi demais isso aqui. Nada, não havia nada programado. É simplesmente porque Deus nos confrontou. Deus falou com a gente. Não havia ninguém reclamando, dizendo que estou com fome, vou ter que ir embora para casa. Não, porque esse pregador que pregou aqui é muito duro. Não. Havia mais de 3.000 pastores. Todo mundo ficava de joelho, pedindo perdão a Deus. Confronto. Uma igreja saudável, ela tem que ouvir, ela não pode fugir da verdade. Se nós queremos ser saudáveis, temos que aprender a ouvir a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus permite que o Espírito Santo nos trate com a gente. A segunda marca de uma igreja que deseja ser saudável é o arrependimento como estilo de vida. O que é? Arrependimento como estilo de vida. Pedro, ele respondeu aqui para o povo que havia ouvido a palavra de Deus. Quando eles responderam, eles perguntaram: o que nós faremos? O Pedro não falou que vai tomar sorvete no final do culto. Não, vai comer uma pizza. No final do culto vai ter cantina. Não. O que nós faremos? Arrependei-vos. Na lata. Se arrepende. Pouca conversa. Arrependei-vos. Arrependimento é mudança de pensamento. É mudança de comportamento. Aprendemos, arrependimento não é remorso. É mudança de direção. Uma igreja doente justifica pecados, mas a igreja saudável abandona pecados. É diferente. Abandona o pecado. Abandona a vida velha. Se nós queremos sonhar e enganar 100 pessoas no ano que vem, queremos ser uma igreja saudável, amém? Amém? Cada um de nós tem que abandonar o que você não fez e não foi esse ano. Tem que abandonar. Você tem que reconhecer que esse ano eu errei. Esse ano eu não ganhei uma alma para Jesus. Meu Deus do céu. Isso me constrange quando eu vejo nós aqui passando o ano. Não é que estou insistindo, estou forçando você, não. Dentro de mim, quando o pastor Newton, lá na sede, quando ele pega no pé dos pastores, dizendo que tem igreja que não consegue ganhar uma alma no ano inteiro. E, irmão, isso faz mal para mim. Passar o ano inteiro, eu como filho de Deus, tendo o Espírito Santo de Deus na minha vida, não consigo ganhar uma alma. Já duvido da minha fé. Só por aí eu duvido que eu sou crente. Porque se o Espírito Santo está em mim, de fato, tem que fazer diferença. Mas então, tem gente que vive o ano inteiro na mesma. Tanto fez, tanto faz. Vamos chegar ao final do ano, mais uma vez, vamos comer bolo, chester, não sei o quê, champanhe. Parece que nada tivesse acontecido. Eu me avalio, me analiso, e dizendo que, meu Deus, o que eu fiz esse ano? Me incomoda. Me incomoda. Passou o ano inteiro sem ganhar uma alma. Não é possível. Entrega o cargo. Entrega o ministério. Porque isso aí não é de mim, não concordo com isso. Razão pelo qual o que me constrange tanto, me cobro tanto em relação a isso. Estou no Ministério Penal há mais de 30 anos, nunca deixei de batizar. Nunca. Todos os batismos a gente tem membros. Todos. Porque eu não vejo isso como uma coisa normal. A igreja não batizou esse ano. Não, eu largo. Então, eu não tenho chamado, não. Então, eu não sou Jesus. Aliás, Jesus está em minha vida. Não está em minha vida. Irmão, Deus está te chamando o seguinte. Você faça o que você não fez no ano... Aliás, no ano 2026, faça o que você não fez no ano 2025. Senão, a gente vai continuar com a mesma mazela. Senão, a gente vai continuar da mesma maneira. Saindo de casa, vindo para o culto, sentado aqui, ouvindo o pastor pregar, daqui a pouco vai para casa, come coxinha, nada vai acontecer de novo. Deus está chamando a igreja para arrependimento, mudança de vida. Eu preciso me incomodar com isso, me constranger com isso, por mais que não goste. Eu preciso me desafiar dizendo que não dá para ser desse jeito, não dá. Eu preciso rasgar meu coração para Jesus, ou sou ou não sou. O
que eu sou, afinal de contas? O que você é? Fala sério. Porque ser sou crente, frequentar uma igreja, um monte de gente frequenta. Muita gente. As igrejas estão lotadas de gente que não tem compromisso. Igreja cheia de homens e mulheres vazios. Qual a diferença que faz? Nenhuma. Nenhuma. Se nós queremos que a igreja seja saudável nas nossas vidas, nossa igreja seja saudável, nós temos que ser chamados para fazer, para 2026, o que nós não fizemos esse ano. Deus está nos convocando para sermos o que nós não fomos, 2026, para o que nós não fomos esse ano. Esse é o chamado que Deus está nos chamando. Precisamos nos arrepender. Aí você fala para mim, pastor, mas eu vou me arrepender. Vai se arrepender? João Batista, ele confronta os fariseus. Quais são os fariseus? Aqueles que diziam que era filho de Deus, mas não tinha nada na mão. Os fariseus, quando ouviram João Batista, batizado lá no deserto, também queriam ser batizados. João Batista disse, ei, quero ser batizado? Vocês vão querer ser batizados por mim? Antes de vir para cá para ser batizado, mostre o fruto do arrependimento. Mostre para mim. Porque o machado já está posto. O machado já está cortando. Quem é e quem não é. Me mostra o fruto do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 7 a 8. João Batista confronta os fariseus. Ele diz o seguinte, quando João viu que muitos dos fariseus e saduceus estavam se aproximando para serem batizados por ele diz, raça de víbora. Olha, já pensou se o pastor chamar você raça de víbora? Você não volta mais para cá. Já pensou? O pastor me chamou de raça de víbora. Falta de quê? De amor. Esse pastor não tem amor. Eu costumo dizer que se João Batista tivesse igreja na atualidade, ninguém ia na igreja, ninguém frequentaria a igreja de João Batista. Porque ele pregava no preto e no branco. Ou é, não é. Ou pegar ou largar. Não tem esse negócio de, não, vai para lá. Aqui é preto e branco. Você é uma raça de víbora. Olha o que chamou ele de raça de víbora venenosa. Quem ensinou a vocês como escapar do castigo que Deus vai mandar? Versículo 8. Faça coisas que mostrem que vocês mudaram o seu comportamento. Falar porque todo mundo que é crente, falam, mas me mostram dia a dia. O que mudou a sua vida? Cantar que todo mundo é crente aqui, todo mundo canta, é crente, eu sou crente, sou cristão, sou evangélico. Mas me mostra, me prova ações práticas do que você é convertido. Quais são? Se continua vivendo como o mundo vive. Se continua fumando, continua se drogando, continua se prostituindo, continua adulterando, continua falando mal dos outros, continua a vida antiga. Isso é chamado de farisaísmo. O que Deus, não é pastor, está esperando a igreja Batista Penedo Vicente Carvalho, que demonstre o fruto do arrependimento. Não para mostrar para mim, pastor, eu era assim. Mostra para Deus. No seu secreto lá, entra no seu quarto. Senhor, eu quero ganhar alma, eu quero ser um homem, uma mulher santa que dá fruto. Lá para onde você anda, no trabalho, dá fruto. Isso que Deus espera de nós, mas para isso tem que haver arrependimento. Em 2025 você não foi, nem fez o que Deus havia te pedido para ser e fazer. Seja uma nova pessoa e faz algo novo, mas para isso precisa demonstrar o fruto desse arrependimento. Não é oba-oba, não é falácio,
Não é simplesmente dando glória a Deus, aleluia, não. Mostra. Deus quer ver fruto do arrependimento. Deus quer ver, o Espírito Santo está querendo ver quais são os frutos de que você é arrependido mesmo. Abandonar o que fez de acordo, de errado em 25, largar tudo. De continuar com o mesmo pensamento, ideia, nós teremos o resultado medíocres, de mediocridade, de derrotas. Se nós não largarmos a vida que a gente levou em 2025, chovendo no molhado. Se você continuar a ser o que você foi, o que você tem sido em 2025, continuar desse homem que é, dessa mulher que você tem sido, para 2026, não fala aqui, não fica orando que Deus te abandonou, não. Você que se abandonou. Você que se largou. Você que está se prejudicando. Não é Deus. E não fica com inveja de quem está crescendo, quem está conquistando. E não vai ficar com inveja de quem está conquistando. Deus está abençoando. Porque renunciou. Porque largou. Porque realmente se quebrantou diante de Deus. Porque quando você renuncia, atrás de cada renúncia, você vai ter conquista. Toda renúncia atrai conquistas, bênção. Som. Se esse microfone continuar assim em 2026, vou fazer o que com esse microfone? Vou largar esse microfone. É isso que Deus está falando conosco. Se a sua vida continuar desse jeito que está para 2026, esquece. Esquece, não adianta virar o ano com calção preta, calção azul, roupa amarela, vermelha, branco, não sei o que. Não adianta fazer toda essa macumbaria. Eu virar o ano com roupa amarela. Como fosse assim, o pessoal do Correio seriam ricos. Ou não? A gente faz cada maluquice que a gente tem na cabeça da gente que passa aqui. Não, vou passar de roupa amarelo. Tá? Vai passar de roupa sua, cara. Vou usar roupa branca. Se fosse assim, os pais e mães do Santo não estaria nas esquinas fazendo oferenda, não. A gente se enlouquece com besteiras, Deus do céu. Volte para Deus. Leia a Bíblia, se arrependa. Paga um preço para renunciar. Deus vai te honrar em nome de Jesus. A sua vida, o seu sonho vai mudar. Deus vai te honrar. Atrás de cada renúncia há uma honra. Largou isso, Deus vai te honrar. Talvez não seja no mesmo dia, mas Deus vai te honrar atrás de cada renúncia. Eu não quero mais ser igual como foi. Segundo valor de uma igreja que deseja ser saudável é o batismo, é a nova identidade. Versículo 38 a 41. O batismo confirma a nova vida. Ao exemplo dos candidatos que nós temos aqui, nova vida. Batizaram. Por quê? Daqui para frente quer viver a nova vida. Não é aquele mergulhar que você tivera hoje de manhã. Simplesmente na mergulhei, me refresquei, não sei o quê. Essa é a nova vida. Não, novo comportamento. Daqui para frente, novas escolhas. Daqui para frente, novas amizades. Daqui para frente,
Você tem que queimar pelo fogo, paixão por Deus, paixão pela presença de Deus. Cada vez mais, muito mais do que fome, sede de comida, não sei do que. Você pedir, Deus, eu quero estar cheio da tua presença, a tua presença. Não fica pensando agora no namoro, não sei o quê. Aquela moça, aquele rapaz vai gostar de mim. Calma, calma, vai casar. Vai casar. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, estude. Em terceiro lugar, trabalhe. Eu vou ver o casamento. Pergunta para a irmã Walter, está casado? E irmã Walter, está casado? Não é bênção casar? Glória a Deus. Vai casar, fica calma, se acalma. Isso não é prioridade. Veja aqui o nosso jovem aqui. Não, pastor, tem gente aqui que sai da igreja porque aquela que estava esperando, queria se apaixonar com ele, alguém pescou. Falei, então não vou ficar mais aqui na igreja aqui. Porque aquela quem estava esperando, estava orando por ele, e de repente o Diego pegou. Então não sou amado nessa igreja. Vou para outro lugar. Para com essa besteira, minha querida ovelha. Busca as coisas que são mais importantes na sua vida. Repito, em primeiro lugar é Deus na sua vida. Em segundo lugar, estude. Faz o quê? Estude. Estude. Faz algum curso técnico. Estude. Passa a noite estudando. Cansa estudando. Estude. Depois, pede um emprego para Deus. Deus me dá emprego. Quem quer casar tem que quê? Casar. Meninas, se um rapaz querer namorar você, pergunta, você tem casa? Meninas, levanta a mão. Meninas, levanta a mão. Está com vergonha? Júlia, nem pensar agora, Julinho. Meninas aqui, levanta a mão. Agora está com vergonha. Está tremendo. Irmã, para com essa carência louca. Não encontrei um homem que vai fazer tudo na minha vida. Aonde? Se Jesus não está fazendo, um homem maluco, endemoniado vai fazer. Encontrei um sei o que na minha vida que vai preencher o vazio. Está fumando maconha? Talvez, né? Talvez. Porque um ser humano falou para mim que encontrei uma pessoa que vai encher o meu coração. Só encher o coração de cerveja, de maluquice, de cachaça. É Jesus na veia. É Jesus no coração, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus. Sem Jesus não tem jeito. Não tem outra. Não tem outra. Para com isso. O pessoal se batizou. O texto diz que naquele dia, cerca de 13.000 pessoas foram batizadas. A igreja saudável celebra novos começos, novas conversões. Nós estamos muito felizes mesmo, por vocês terem agora parte da Vila Penil, Vicente Carvalho. E o fruto do arrependimento precisa ser demonstrado por um novo recomeço. Nós já recebemos aqui, aplaudimos os recém-chegados, abraçamos eles, sim, por fazer parte do corpo. E eles foram agregados, entraram para uma família nova, família espiritual, agora estão com nova identidade. A velha identidade já foi cancelada na cruz. A igreja saudável não funciona como plateia, mas funciona como um corpo vivo,
ou comunidade viva. Terceiro valor de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela é dedicada na palavra. Ela é dedicada aonde? Versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos. Igreja saudável não vive de opinião, mas sim da palavra. É uma igreja constante, todo momento na palavra. Perseveravam na palavra. Para quê? Para alimentar a fé, corrigir a sua fé, direcionar a sua fé e fortalecer a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, também ela se vai na ausência de ouvir a palavra de Deus. Ela se vai. Quanto menos você ouve a palavra de Deus, mais fraco você fica. Ah, não vou no culto. E muitas vezes o inimigo vai tentar te puxar para fora. Não vai no culto, fala que está cansado, fala que está isso. Está cansado, mas fica lá na frente da televisão. Está cansado, mas vai na padaria. Está cansado, mas vai para a praia andando. Mas para vir para a igreja, está cansado. Estratégia muitas vezes do inimigo para enfraquecer a sua fé. Porque ele sabe que se te enfraquecer com a fé, te pega fácil. Ele vai te pegar fácil. Ele vai perguntar para você, se tu és filho de Deus, por que você está doente? Se tu és filho de Deus, por que está desempregado? E você, a fé fraca, vai dizer o quê? É verdade, diabo. Você tem razão. Deus não está mais comigo. Me abandonou. Aí te pega, acaba contigo. O fruto do arrependimento precisa ser pelo apelo na palavra e ler e ouvir a pregação da palavra da sua igreja. Quarto valor de uma igreja saudável é a comunhão genuína, ainda no versículo 42. E eles perseveravam na comunhão. Igreja saudável não é apenas ir a um prédio, mas relacionamentos saudáveis com seus irmãos em Cristo. Olha como é que está a igreja hoje. Por quê? O que nós temos hoje? Irmãos, eu me questiono, confesso para vocês. Muitos de vocês só aparecem no dia da ceia. No dia da ceia. Muitos aqui só aparecem no dia da ceia. Depois dessa ceia, sabe quando o Senhor aparecer aqui? Depois do carnaval. Que religião é essa? Que igreja é essa? Que espiritualidade é essa? Não consigo entender. Estamos aqui, está cheia a igreja lotada. Ceia. Irmão, esse aqui não é Deus. Aqueles pão que está lá atrás, e cálice, não é Deus. Não é Deus. Que a ceia do Senhor é o momento que eu renovo meu compromisso, em primeiro lugar, a Deus e também com meu irmão. Irmão, estou renovando meu compromisso contigo, porque amanhã, segunda-feira, pode contar comigo, na terça-feira pode contar comigo, na quarta-feira conta comigo, na quinta também conta comigo, na quinta-feira a gente vai se encontrar aqui. É um compromisso que estou renovando diante dele. Participar só da ceia e depois sumir, você precisa se arrepender. Isso não é o cristianismo bíblico. Chama isso de outro lugar, de outra coisa. Isso não é o cristianismo, não é espiritualidade isso aí. A igreja saudável não é apenas ir a um prédio, mas um relacionamento saudável com seus irmãos em Cristo. Os que haviam se convertido eram de países diferentes, raças diferentes, classes sociais diferentes, tinha defeitos e muitos, qualidades e muitos, mas o que os unia era maior do que aqueles que os separavam.
A igreja, quando começou, ela começou na multiforma cultural. Não era só aquele, é o meu time que frequenta aqui. Não. Havia gentios, judeus, gregos. Essas pessoas que estou falando aqui, essas culturas, se, humanamente falando, se encontrar, e pode se matar um ao outro. Não se bicavam, mas por causa de Jesus, eles estavam unidos. Porque o que me une com você é maior do que aquele que me separa com você. Fala para você, irmão, o que me une com você é mais importante que aquilo que me separa com você. É simples. É simples. Hoje a gente está voltando no batismo, uma pastora me perguntou, Jesus, aquele rapaz agora está falando contigo? Normal. A gente conversa normal. Porque alguns tempo atrás deu uma exortada nele, chamou a atenção dele, ele virou de bico. De repente a gente continua se encontrando nos cafés, entre amigos, a gente se encontra, vamos voltar a conversar, vamos. Porque o mais importante em nossas vidas aqui é Jesus. O sangue de Jesus tem poder do que o seu ódio. O sangue de Jesus tem poder na minha vida do que o seu racismo. O sangue de Jesus tem poder na minha vida do que o seu preconceito. O sangue de Jesus na minha vida tem poder do que as suas críticas. O que me une com você é maior, o mais importante. Por isso que a igreja primitiva estava sempre juntos, entendendo que estou indo me encontrar com meus irmãos. Tão cheio de defeito, tão cheio de defeito. Cheio de bafo. São pobres, alguns são pobres, outros são ricos. Mas mesmo assim, eu vou me encontrar com meus irmãos. Não interessa. Quando a gente consegue entender isso, quando a gente se arrepende da nossa velha natureza arcaica, a gente consegue ser igreja. O resto é resto. Se a gente continuar com essa mentalidade preconceituosa, racista, com essa mentalidade velha que a gente carrega no dia a dia, do que eu não posso falar com a irmã Enéia, posso falar com o irmão falando de tal, porque é isso, porque a irmã é cadeirante, não posso dar tempo para ela, não, porque o irmão, irmãos, isso aí é diabólica, isso aí não ser igreja. Ser igreja a meio aos defeitos da gente, a gente anda junto com o nosso defeito. Cheio com defeito, cheio com a nossa chatice, mesmo assim a gente está juntos. Isso é ser igreja. O pastor João estava me lembrando hoje de manhã lá na praia, falando para mim, pastor Jesus, lembra o que isso me falava? Me ensinou. Falei, o que era? Que estava conversando com a minha liderança na igreja lá, você escuta um problema, um B.O. para cá, um B.O. para lá. O pastor Jesus sempre me ensinou. Isso é ser igreja. Hoje, eu carrego comigo essa afirmação. Toda vez que eu vejo lá na igreja, lá tem gente se picando, não quer se resolver, não quer andar juntos, vem essa afirmação. O pastor Jesus falou para mim que essa é ser igreja. Essa é ser igreja. O que nós precisamos demonstrar fruto do arrependimento, de parar de ser isolado, ou de parar de se isolar, de fazer acepção de pessoas, de guardar ressentimentos. Nós precisamos nos arrepender de ser uma igreja velha, uma igreja mundana, uma igreja cheia de ideias humanas, que não convém com a palavra de Deus. Toda opinião, toda sugestão sua sobre a igreja que não está na Bíblia é perturbadora, é demoníaca, é humana, não vai mudar ninguém. Fala que a nossa igreja deveria fazer tanta cantina, tanta coisa. Onde está escrito isso? Mostra. Lê a Bíblia. O quinto valor de uma igreja saudável é o partir do pão. Verso 42 a 44.
6, que é a ceia e as refeições compartilhadas revelavam unidade, gratidão, simplicidade, vida diária compartilhada. Igreja saudável rompe com isolamento. Repita comigo: igreja saudável rompe com isolamento e vive como família. Por isso que existe a ceia. Eu não vou terminar toda essa palavra por causa do tempo. Vamos praticar a ceia agora. Como igreja saudável. Mais do que cear, se arrepender. A gente precisa tomar decisão na nossa vida. Eu te desafio a tomar decisões, você, que não seja a mesma mulher, a mesma menina, o mesmo homem, para 2026, o que você tem sido. Se você perguntar para Deus, Deus, o que tem sido em 2025? Mediocre. Você nota 0 a menos. Pergunta para Deus se você quiser. Para te falar o que você foi. Qual a nota que ele daria para você nesse ano 2025? Pergunta para ele. Para não falar que o pastor está me julgando. O pastor está fazendo não sei o quê. Não, pergunta para Deus. Hoje mesmo, quando chegar na sua casa, entra no seu quarto, pergunta a Deus, me dê uma nota, o que eu fui esse ano 2025? O que eu fui? Ele vai te dar uma nota. Se você estiver preparado, vai sair de lá chorando. A igreja saudável é uma igreja que se quebranta, que se arrepende. A igreja saudável é uma igreja que não tem preconceitos. É uma igreja que é apegada na palavra. A igreja saudável é uma igreja que ora. Que ora. Faz o quê? Você está orando? Ou cansou de orar? Muitos de nós estamos cansados de orar. Sabe quando que a gente ora? Quando a gente ouvir um escândalo, um desastre, um diagnóstico, que um parente seu está diagnosticado com câncer no pulmão. Aí você começa a rede social, ora para minha família, ora pelo meu filho, ora para o meu papagaio, ora para o meu cachorro, ora para o... Aí a gente começa a orar. Porém, enquanto a gente não tem nada demais, para que orar? Se, entre aspas, tudo está andando bem. Para que vir para a oração de segunda-feira, de quarta-feira? Para que ir para o culto na quinta-feira? Se tudo na minha casa está ótimo, se o meu salário está entrando, se o meu 13º entrou, para que orar? E ao mesmo tempo queremos ser igreja saudável. Queremos ter uma igreja nova. Eu sonho em ter uma igreja saudável em 2026. Com você, sem você. Com você, sem você. Eu tenho um sonho. Nós pastoreamos uma igreja que havia mais de 15 anos, que o pastor Nito falou para mim, Jesus, vamos pastorear aquela igreja. Mais de 15 a 20 anos. A igreja não crescia. Não crescia coisa nenhuma. E o pastor Nito só para me elogiar, ele falou para mim, já contei essa história aqui para vocês. Aquela igreja que você vai é cemitério de pastor e missionário. Falei, obrigado. Eu vou ser o próximo a morrer naquela igreja. E fomos. Pegamos a igreja com 36 pessoas. Eu sonhei de lá. Meu sonho era matar ou morrer naquele lugar. Tinha alguns homens, algumas mulheres que se diziam dono de igreja. Dono da igreja. Não deixava a minha esposa orar, profetizar, marchar. Tudo que a gente falava, fazia contra. Comecei a orar.
Com você, sem você, eu vou crescer. Com você ou não, eu vou crescer. E isso você vai ser constrangido a ponto de você falar: eu postei contra esse homem, mas cresceu, eu vou sair da igreja. Isso acontece. Porque eu não estou dizendo isso para me bajular. Eu sei em quem ele me chamou. Eu sei quem ele me chamou. Quem está comigo. Pode todo mundo aqui se ir embora e ficar aqui com 5 pessoas. Só. Eu vou te dar 2 anos. Eu sei quem me chamou. Eu não tenho medo de a igreja se esvaziar. Eu tenho medo da igreja não orar. A igreja se acomodar. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Nós temos que decidirmos o que nós queremos. 2026 está por aí, está aí na porta. Daqui a algumas semanas. Para com tudo. E a sua vida? Vai continuar mesmo? Fala sério. Vai culpar a quem é? Pela sua vida estar do jeito que está. A quem você vai culpar pela sua casa do jeito que ela está? Pela sua família do jeito que a sua família está? Você vai culpar a quem pela sua vida financeira que está se arrastando do jeito que está se arrastando? Vai culpar a quem? Quem é o culpado? Vai culpar a quem o estado em que a nossa igreja se encontra? Culpar quem? Quem é culpado? 2026 está aqui. A igreja primitiva, ela sabia se quebrantar. Quando eu vi Pedro pregando, disse: o que vamos fazer? Pedro disse para eles: arrependei-vos. Daqui para frente, tenha uma nova mentalidade, novo comportamento. Façam o que você não fez em 2025. Tenha a postura que você não teve em 2025. Ganha mais almas, que já que em 2026 você foi seco, estéril, não conseguiu dar vida nem de um ser humano, espiritualmente falando. Não consegui ganhar nenhuma alma. Eu quero orar por você, antes de a gente tomar ceia aqui, de quem verdadeiramente quer se arrepender. Com os olhos fechados, quero que você fique em pé. Pastor, eu quero ser um novo homem. 2026, as coisas têm que ser diferentes. Porque não me contendo do jeito que estou. Eu não estou satisfeito com o que foi a minha vida, o que está sendo a minha vida no 2025. Eu quero ser algo novo. Eu quero ser um homem novo. Eu quero conquistar. Eu quero fazer. Eu quero ter. Mas para isso, eu quero me arrepender nessa noite de tudo que aconteceu em 2025. Eu quero chamar a sua atenção, desafiar você. Você que tem a coragem de sonhar numa grande mudança, de alcançar 100 pessoas para batizar no ano 2025, 26. Eu quero convidar você a ficar em pé. Se é isso que você deseja. Seja diferente e faça a diferença. Seja diferente. Deixa que o Espírito Santo arder em você, queimar em você. Não se conformar. Se é uma coisa que eu peço sempre ao Senhor, Senhor, eu não gosto de me acostumar com mediocridade. Eu não posso me acostumar com zona de conforto. Não me acomodo. E eu tenho que ser diferente, quero fazer outra coisa. Viver uma vida na mesma todo ano, todo mês a mesma coisa. Comigo não quero. Não quero.
não quer isso. Não quer isso. Às vezes a minha família me cobra. Você tem que fazer isso, aqui. Não. Esse aqui está em segundo lugar. Em primeiro lugar, meu Deus. Meu Deus. Você tem que entrar em jejum particular e eu entro no meu secreto. Nem minha esposa vai saber, ninguém vai saber da minha casa. Por quê? Porque eu quero crescer. Eu não quero, posso continuar, vem ano, passa ano, a mesma pessoa. É a mesma coisa. Vem ano, passa ano, é a mesma coisa. Não. Comigo não. Comigo não. Comigo não. Eu quero algo novo. Eu quero algo novo na minha vida. Porque o ano 2026, 25, a gente apanhou tanto. Perdemos, ganhamos. Nos decepcionamos muitas vezes. Foi crítico esse ano. Talvez por nossas culpas. Nos sentimos culpados. Porque Deus falou com você, falou. Você cismou em continuar a mesma coisa. Deus falou, se manifestou, se revelou para você, você falando, não, é o diabo que está falando. Deus falou, não sou o diabo, eu estou falando contigo. Levanta-te, porque quero te encher de poder. Você duvidou, quebrou a cara. E o 2025 está terminando como um fracassado, perdido. Vai continuar desse jeito? Eu não. Você quer continuar, a vida é sua. Mas amanhã, não fica com inveja da minha vida, da minha casa. Porque Deus vai fazer comigo. Vai fazer. Vai fazer. Porque atrás de toda a renúncia que eu faço, a conquista, a bênção na minha vida. Eu sei disso. Vou renunciar a isso e Deus vai me dar isso. Não é barganhar com Ele, nada disso. Quero orar para você. Que a presença de Deus está aqui, meus irmãos. Não porque estou falando nisso. Só quem está no Espírito que pode sentir o que estou sentindo aqui. A presença de Deus é real aqui entre nós. Não é o carne e sangue que está falando. Mas o Espírito de Deus está te convencendo, o Espírito de Deus está queimando no seu coração essa noite, em nome de Jesus. Porque Ele te ama, Deus ama você, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Ele quer que você voa, Ele quer que você ande, Ele quer que você conquista mais e mais. Não fica na mesma vida. Se levanta, se ergue. Voa como águia. Labassore candalaba e candalá. O labassurina e conda. Labassore candalabassurina balaia. Arrependei-vos. Labassada bacandalabassurinai. Sorena bacandalaba e candalá. Sere bacandalaia. Sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar, rapidinho, por favor. Sai do seu...